Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, na nossa aula de hoje, nós iremos ver um pouquinho, né, sobre a paleoecologia, né? No artigo que eu mandei para vocês essa semana, ele fala um pouquinho de paleoambiente, né? Então, paleoambiente ele está dentro da paleoecologia. A paleoecologia é uma sub-área da paleontologia, né? E qual a função dessa sub-área, né? A função dessa sub-área da paleontologia é recriar, pessoal, recriar aqueles cenários que nós vemos, né, que a gente pode observar em diversas situações, em fotos, em vídeos e até na própria internet mesmo, livros, onde mostra um pouco da relação entre os animais com o ambiente, né? Então, a paleoecologia ela tem essa função de recriar esses ambientes passados, né? Tudo aquilo que já existiu um dia, tentar recriar e tentar mostrar como os animais interagiam com o meio ambiente. Então vamos lá conceituar o que é a paleoecologia, né? O significado da palavra paleoecologia pode ser entendida como sendo o estudo das interações que eu havia comentado com vocês, né? Interações entre quem? Entre os organismos e os seus ambientes, né? Ou seja, entre os animais e os ambientes no qual eles viviam, né? Seu ambiente geológico pretérito, ou seja, tudo aquilo ficou no passado. Isso mostra as interações entre os animais e seus ambientes onde eles viveram. Então, continuando. Algumas feições da paleoecologia, algumas feições paleoecológicas, né? As feições paleoecológicas podem ser subdivididas em duas partes, né? A primeira é chamada as monotípicas. O que é uma feição monotípica? É uma feição que mostra um único tipo de esqueleto encontrado em um determinado ambiente. E a segunda classificação é politípica, quando são encontrados diversos tipos de esqueleto em um mesmo ambiente. Como exemplo, nós temos essa imagem aqui. Então, nós podemos observar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, diversos tipos de esqueleto em um mesmo pedaço de rocha, em um mesmo bloco rochoso, né? A monotípica, né, esse único tipo de esqueleto, ela pode ser subdividida em duas partes, tá? Que é a monoespecífica, formado por uma única espécie, ou seja, quando a gente encontra, né, apenas uma única espécie, esqueleto de uma única espécie em um mesmo ambiente. E aí o nome mono de uma específica, né, de uma espécie. Ou poliespecífica. Lembrando que tudo isso está dentro da monotípica, né? Poliespecífica, formada por espécies diferentes, porém de mesmo esqueleto. Olha só que interessante. Então, formado por espécies diferentes, mas que apresentam o mesmo esqueleto. O mesmo tipo de esqueleto. Olha só, que nós temos e dois organismos totalmente diferentes, de espécies totalmente distintas, porém apresentando o mesmo tipo de esqueleto. Tudo bem? Então vamos continuando. Reconstituição paleoambiental ou paleoecológica. A reconstituição paleoambiental baseia-se na estratigrafia, identificação taxonômica e também em ecologia. Olha só, 3 áreas da reconstituição paleoecológica. Então, quando a gente vê aquelas reconstituições, né, o desenhista, quem projetou aquelas imagens, não tirou aquelas imagens da sua cabeça, né? Foi todo embasado em estudos prévios. Na estratigrafia, né? Na estratigrafia do terreno. Estratigrafia do terreno, nós temos aqui essa imagem, onde mostra o que? Diversos estratos rochosos, né? E dentro de cada estrato rochoso, o que pode observar?
né, uma fauna diferenciada, né? Isso permite que, quando se for fazer reconstruções, não coloque, por exemplo, no mesmo ambiente. Aqui em cima nós temos esqueletos, né, achado fóssil de hominídeos, e aqui nós temos achado fóssil de dinossauros. Então, isso permite que a gente não coloque no mesmo ambiente, por exemplo, né, no mesmo reconstrução paleoambiental, o homem e um dinossauro. Por quê? Porque foram espécies que viveram em ambientes diferentes. Por isso tem que ter esse cuidado, né? A identificação taxonômica, né? Saber qual espécie que está ocorrendo ali. E também ecologia, né? Já pensou, você cria um paleoambiente, né, com espécies, você encontrou diversas espécies, diversos fósseis, diversas espécies, e você vai fazer a reconstrução paleoambiental, né? E aí você não liga muito para a ecologia, não liga muito para a habitat daquele indivíduo, não liga para a estratigrafia, não liga para a identificação taxonômica e faz um misto de espécies. Sendo que ali você pode se confundir e colocar, por exemplo, no mesmo ambiente, espécies de ambiente aquático e espécies de ambiente terrestre, né? Ou espécies que viveram em um período totalmente diferente da outra espécie. Por isso tem que ter muito cuidado no momento que for reconstituir esses paleoambientes. Sendo assim, a partir da estratigrafia, compreende a relação espacial e temporal para posteriormente comparar os fósseis tanto nos ambientes atuais quanto nos pretéritos. Foi o que a gente acabou de comentar, né? Para fazer essa comparação. A partir daí, dessa comparação, né, a gente pode chegar a suposições, a informações sobre o habitat, sobre a história de vida daquele organismo, né? A identificação correta dos fósseis é importante para garantir uma correta interpretação dos dados, correlacionando com a estrutura estratigráfica. Foi o que eu comentei anteriormente, né? Você identifica corretamente para que você não coloque no mesmo ambiente, né, espécies diferentes e espécies que viveram também em períodos diferentes. Então, sempre fazer essa correlação. E, por fim, a ecologia, que fornece o entendimento de como os organismos vivos funcionam dentro do seu ecossistema, né? As espécies, esse é um peixinho aqui bonitinho, né? As espécies do ambiente aquático, no ambiente aquático, e as espécies do ambiente terrestre dentro do seu ambiente terrestre, né? Aqui é uma cobra, né? Ou seja, cada um no seu determinado ambiente. Tudo bem? Então, continuando. Olha só que legal, né? Essa imagem, essa reconstrução paleoambiental mostra o ambiente dos trilobitas. Os trilobitas foram os primeiros artrópodes, os primeiros animais a apresentarem as pernas articuladas, os primeiros invertebrados a apresentarem pernas articuladas, né? Então, com base no estudo sobre esse indivíduo, chegou a seguinte situação sobre ele, que ele era um animal de ambiente aquático, né? Que ele era um animal que costumava a viver em grupos, né? Não posso dizer colônia, porque quando fala colônia a gente está falando de animais sociáveis, né? Mas, enfim, animais que viviam em grupos, né? Tudo bem? Tudo isso com base nas informações sobre o indivíduo. Continuando, olha só. Esse aqui foi uma reconstrução feita por Zucon em 2005, onde ele mostra a reconstrução paleoambiental de uma formação de riachuelo da bacia da Araripe, né? Então, nessa reconstrução, para ele chegar a essa informação, né, o que levou ele a identificar, né, e afirmar que esse se tratava de um ambiente aquático, né? Porque juntamente com os fósseis, né, o que foi encontrado também foi encontrado sedimentos, sedimentos que são específicos, por exemplo, de ambientes aquáticos. Foi encontrado também
argila, que também é de ambientes aquáticos, e encontrar também restos de madeira, né, também de ambientes que remetiam a ser de ambiente aquático. Tudo isso comparado com espécies marinhas, como por exemplo, né, aqui nós temos o que? Um equinodermata, né? O equinodermata, lembrando, só para quem não lembra, os equinodermatas são animais de ambientes marinhos, né? São animais que são parentes das estrelas do mar, tá? Então vamos lá. Em uma interpretação ambiental, é preciso compreender a forma de vida, o papel ecológico e o contexto ambiental onde o fóssil encontrado estava inserido, né? Como assim? É preciso ter uma interpretação ambiental daquele indivíduo, né? Saber como era a forma de vida, se ele era animal de ambiente terrestre, se ele era animal de ambiente aquático, né? Se esse ambiente aquático era um ambiente marinho ou um ambiente ducícola, e se nesse ambiente marinho ou ducícola se ele era de hábito bentônico ou nectônico, ou seja, diversas informações sobre esse indivíduo. O papel ecológico dele, se ele era um predador, né? Se ele era um parasita, se ele vivia em mutualismo com outras espécies, e o contexto ambiental em que esse fóssil estava inserido. Mas como podemos chegar a tais questões? E por onde começar? Aí surgem duas questões bem interessantes. Como a gente pode chegar a tal questão relacionada àquele fóssil? Por onde nós devemos começar? Lembrando que quando a gente fala de fóssil, a gente fala de indivíduo que foi extinto, né? Indivíduo extinto, ou seja, indivíduo que a gente não consegue acompanhar o seu desenvolvimento, a sua forma de vida. Então fica um pouco complicado a gente levantar, né, tais questões. Os representantes vivos nos oferecem uma boa pista, uma vez que as interpretações paleoecológicas podem ser feitas por meio de comparações como aqueles que estejam mais estreitamente relacionados ao fóssil estudado. Então, essa informação responde essas duas questões aqui que foi levantada, né? Essas duas questões foram levantadas, que foram como a gente pode chegar a tal questão, né? E por onde começar, então? Por onde nós devemos começar? Observando o quê? As espécies que estão vivas, né? Comparando por meio de comparações. E essas comparações nos dão uma pista de como aquele fóssil poderia viver no seu determinado período. E as comparações são eficientes tanto para a morfologia, né, quanto também para o hábito de vida dele, para a ecologia, né, dessa espécie. Ok? Aqui no exemplo nós temos dois indivíduos, né, dois espécimes. Aqui no lado esquerdo nós temos quem? O mamute, né? Lembrando que o mamute é uma espécie que já foi uma espécie extinta. E aqui no lado direito nós temos o elefante asiático. São duas espécies morfologicamente, né, e muito semelhantes, né? E provavelmente também que tinham um hábito de vida também muito parecido, tá? Com base nessas informações, até uma informação para trazer para vocês, eu acabei passando um artigo para vocês outro dia, para alguns alunos que estavam na sala, não sei se todos tiveram acesso a esse artigo, onde ele trazia informações sobre esses dois exemplares, né? Foi encontrado um indivíduo com uma boa preservação,
né, um mamute que apresentava até sangue em estado líquido, né? E a ideia era clonar o mamute em com um elefante asiático, né? Por devido às suas informações genéticas serem muito parecidas a hábitos de vida e também o local, né? Mas, enfim, né? Aí comparando espécies vivas, né? Espécies vivas com espécies extintas. Tudo bem? Continuando. Para isso, os pesquisadores, né, se apoiam no princípio do uniformitarismo. Já ouviram essa palavra bonita? Uniformitarismo? O que é uniformitarismo? O uniformitarismo ele pressupõe que os acontecimentos do passado podem ser explicados com base no presente, né? Ou seja, aquilo que aconteceu no passado, né, pode ser explicado com base nas espécies vivas, com base no que nós temos hoje. A compreensão do fóssil obtida a partir de interpretações das funções dos indivíduos recentes podem fornecer um entendimento bem fundamentado sobre as estruturas fossilíferas. Ou seja, a gente observando bem os fósseis, né, tendo uma compreensão desses fósseis obtidos a partir de interpretações das funções dos indivíduos recentes, pode fornecer um entendimento, né, de como aqueles animais, de como aqueles seres se relacionavam entre si, vamos dizer assim. Tudo bem? Continuando. Mas aí, como nem tudo são flores, nós vamos ter o contra-uniformitarismo. O que é isso, pessoal? Contra-uniformitarismo são cientistas, são pessoas, são sugestões que vão de encontro àquelas pregadas pelo uniformitarismo, né? Aquelas ideias que se acredita, né, que acontecimentos do passado podem ser explicados com base no presente, né? Então, quais são essas informações que vão contra o princípio do uniformitarismo? O uniformitarismo ele é criticado por não considerar que as mudanças fisiológicas e as adaptações ambientais podem ter reflexo na morfologia. Como assim, né? Ele critica que as mudanças acontecidas, né, nos indivíduos, as mudanças fisiológicas e as adaptações ambientais podem não ter um reflexo na morfologia, ou seja, podem não ser expressas na morfologia do indivíduo, né? Aqui também, né, as características morfológicas podem estar adaptadas a uma certa condição encontrada em um período de vida do organismo, sem significar que foi uma estrutura adaptativa durante todo o momento. Ou seja, por exemplo, um chifre de uma vaca. Um chifre de uma vaca pode não ter sido uma situação que foi benéfica a vida inteira dela, tá? Ou seja, não significa que é uma estrutura adaptativa durante toda a vida daquela vaca, né? E assim se aplica para todos os organismos, né? Por exemplo, aqui nós temos novamente quem? O mamute e o elefante, né? E aí nós temos o que? A pelagem, né? Ou seja, nós temos dois indivíduos aqui que possuem pelagem totalmente diferentes, apesar de serem comparados como sendo muito próximos. Aqui, ou seja, a pelagem do elefante asiático, hoje em dia, ela é mais rala, né? mais esparsa. Enquanto que nos mamutes, essa pelagem era bem mais grossa, né? Bem mais forte. Isso por quê? Porque naquele período as temperaturas eram muito baixas, né, em relação nos dias atuais.
e que as interações atuais entre a morfologia e o habitat podem não ter sido as mesmas de representantes fósseis. E que eu acabei de comentar, né? Que, por exemplo, levando a temperatura, né, como um desses fatores, né? Então, hoje, a interação entre o elefante asiático e o mamute não pode não ter sido as mesmas que foram representantes nos fósseis, né? E outra situação aqui nós temos, né, como exemplo dessa situação, só apagar aqui rapidinho, né, para quem nunca ouviu falar, aqui nós temos uma meganeura. Né? A meganeura, para quem nunca ouviu falar, era uma odonata, uma libélula gigantesca. Né? E aqui ela mostra uma escala entre a meganeura e o ser humano. Né? Ou seja, ela é muito parecida com as libélulas que nós temos atuais? Bastante, certo? Se observar a morfologia delas é muito parecida, muito semelhante. Mas se a gente comparar o tamanho da libélula atual com o tamanho da meganeura, seria uma libélula atual não chega nem o tamanho da cabeça de uma meganeura. Né? E essa meganeura, pelos achados fósseis, de uma ponta da asa a outras, chegava a medir até 1 metro de comprimento. Né? Ou seja, um indivíduo bem grande, né? Um indivíduo robusto. E aqui uma comparação com o ser humano, olha só, né? Ela vem ser quase do tamanho do braço de um homem de estatura mediana. Né? Ou seja, que essa interação atual, né, a interação morfológica atual pode não ter sido a mesma sem representante fóssil. E uma das explicações para a meganeura ter porte bastante avantajado era a quantidade de oxigênio disponível naquele período, que era do período carbonífero. Então tinha bastante oxigênio disponível, e, consequentemente esse indivíduo cresceu mais. Né? Todos os insetos, todos os indivíduos daquele período, né, eram bem agigantados, vamos dizer assim. E apesar desses questionamentos, né, apesar desses 3 questionamentos que existem bem mais, né, que são contra o uniformitarismo, ainda é válido e frequentemente empregado nas interpretações paleoambientais. Né? Porque através de comparações é a melhor forma de a gente, não a melhor, mas uma das melhores formas da gente poder imaginar ou poder recriar esses paleoambientes. Tudo bem? Continuando. Vamos falar agora um pouquinho, né, sobre a estrutura e dinâmica da população. Né? Como as populações elas são estruturadas, como é que é a sua ocorrência dentro de um paleoambiente. É importante ter sempre a ideia de que os organismos não funcionam como indivíduos isolados. Essa é a primeira situação. Como assim não funciona como indivíduos isolados? Um indivíduo sempre vai precisar de outro indivíduo. Né? Sempre o indivíduo vai depender de outro indivíduo. Né? Então, quando a gente pensa em um paleoambiente, tem que levar em consideração essas questões também. Né? As questões das cadeias alimentares, a questão das teias alimentares, a questão dos níveis tróficos. Né? Uma população se encontra sob constante influência de diversos fatores físicos e químicos, os quais se refletem especialmente sobre a sua distribuição e sobre a sua morfologia, certo? Ou seja, uma população de gafanhoto, uma população de sapo, uma população de cobra, ela está sob influência de diversos fatores, né? Fatores ambientais, fatores físicos, fatores químicos, fatores de distribuição de alimento. Né? E tudo isso, essas influências irão afetar onde? Na sua distribuição, né? Como essa espécie vai estar distribuída e também na sua morfologia. Né? Como assim, nessa distribuição? Por exemplo, se... vou dar um desenho aqui, uns desenhos lindos e bonitos. Né? Aqui nós temos um ambiente. Né?
E nesse ambiente é um ambiente pobre em alimento para uma cobra, onde vai ter poucos ratos. Consequentemente, essa cobra terá que ter um forrageio maior, vai ter que ter uma distribuição maior. Por quê? Porque a quantidade de alimento, a quantidade dessas influências, né, irá influenciar diretamente no indivíduo. Isso pode proporcionar tanto um aumento corpóreo, quanto também um aumento na população dessa cobra aqui. Né? Olha só, todo mundo lembra desse desenho? Esse desenho aqui, né, do Procurando Nemo, momento em que o pai do Nemo e a Dory vão para uma região abissal. Né? O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui organismos totalmente diferentes. Aí levando para um lado, pegando um pouquinho o gancho do filme. O que levou esses dois organismos, dois indivíduos que são de regiões, se a gente for imaginar o ambiente marinho, vamos dizer que esse ambiente aqui seja um ambiente das zonas abissais. Né? E esse aqui é o ambiente aonde são encontrados os organismos, né? São naquele ambiente próximo à linha d'água, vamos dizer assim. Né? São animais de ambientes com a profundidade não tão elevada. O que levou esse indivíduo para cá? Foi uma necessidade, né? Necessidade do pai do Nemo procurar ele. Né? Mas se a gente sair um pouco da ficção e um pouco e sair da ficção e para a realidade, né? O que nós teremos? O que isso poderia pressupor aqui? Que esses dois indivíduos, a Dory e o pai do Nemo, foram para a profundeza, por exemplo, atrás de alimento, porque no ambiente onde eles vivem, né, esse está pobre em alimento. Né? A sua disponibilidade de alimento foi baixa, então ele poderia ter ido para essa região um pouco mais abissal para atrás de alimentação. Né? E aí, de alguma forma, esse indivíduo acontecesse uma catástrofe, algo do tipo, esses três indivíduos morressem, né? E fossem fossilizados, próximos um do outro. O que é que isso poderia levar o pesquisador a imaginar? Que esses três indivíduos eram do mesmo ambiente, né? Ou que esses indivíduos estavam no mesmo ambiente que esse aqui, ou que esse indivíduo de regiões abissais tinha ido para a superfície, ou seja, poderia gerar diversas especulações. Né? Tudo isso relacionado à presença desses dois organismos nesse ambiente. Vamos só apagar aqui rapidinho. E mais aconteceu. Por isso, uma interpretação paleoecológica confiável envolve análise de diversos grupos dentro de um determinado ambiente. Foi que nem eu comentei com vocês agora. Né? Se eu encontrar somente os três indivíduos, né, aqui poderia ter uma possível, diversas explicações para isso acontecer. Se eu olhasse esses três indivíduos isolados. Mas o que é indicado? Que seja feito uma análise de diversos indivíduos dentro do mesmo ambiente. Por exemplo, aqui, né? A gente analisando toda essa população, até vou mostrar essa imagem para vocês, desse nível trófico aí, né? Olha a população como um todo, e com isso a gente pode ter, né? Olha a população como um todo, com isso pode ter uma ideia, uma noção de como é que esses organismos viviam naquele ambiente. Continuando sobre a estrutura dinâmica da população. Né? A natureza do registro fóssil pode dificultar o estudo de uma população, né? Principalmente porque o que se observa em paleontologia é um instante da vida de uma população. Ou seja, o que nós temos de registro fóssil é apenas uma mínima informação, né,
somente aquele momento da vida daquela população e não todas as informações acerca daquele organismo, né? Por isso que os estudos em paleontologia, né, para fazer esses paleoambientes é um pouco complicado. A história do indivíduo inserido em um contexto maior, como por exemplo a comunidade, e interagindo com as demais espécies, não são facilmente identificáveis, né? Ou seja, eu encontrei, né, esse peixinho. Vocês perceberam agora desenhar peixinho, que é mais fácil, desenhar o esqueleto do peixinho. Eu encontrei esse peixinho fossilizado, né? Que informações eu tenho a respeito desse peixinho, né? Que informações eu tenho sobre como esse peixinho interagia com outros peixes, né? Fica um pouco complicado, né? Porque o que eu capturei ali, o que foi registrado foi somente o fóssil, né? Nada mais do que isso. Não está registrado aqui, por exemplo, como é que esse peixe vivia em comunidade, como era a interação entre eles. Ou seja, algo que não está totalmente identificado, certo? Pelo simples fato de que é incomum encontrar uma comunidade inteira ou parte dela preservada. Ou seja, geralmente é muito difícil você encontrar diversos organismos em uma mesma situação, né? Recentemente foi encontrado um fóssil, né? Acho que vocês chegaram a ver, alguém me mostrou, não lembro quem foi, mostrou uma foto de um fóssil que foi encontrado de possivelmente um peixe que morreu engasgado ao se alimentar de um outro peixe, né? E aí foi fossilizado ambos. E aí esse aluno até me perguntou o que poderia ter acontecido, né? O que poderia ter acontecido ali naquele momento. É difícil a gente ter uma noção de que aconteceu. Pode ter diversas, inúmeras explicações, né, para aquele momento. Aqui nessa imagem bem interessante, mostra duas situações. Aqui atrás nós temos um crânio de um grande réptil amazônico, né, um grande crocodilo. E aqui nós temos também, né, esse outro organismo, considerado um dos maiores quelônios que já viveram aqui na nossa região, né? Era um indivíduo muito grande, né? Porém, nós não sabemos nada sobre esse organismo, né? Como ele vivia, qual era o hábito alimentar dele, né? Como era a interação entre ele e outros organismos. Por quê? Porque não foi encontrado tantas informações, só foi encontrado ele e ponto final, né? Então, para um estudo de paleoambiente, para paleoecologia, fica um pouco complicado a gente ter essas informações acerca desse organismo. Continuando, né, essa estrutura dinâmica da população, o tamanho da população é um atributo fundamental que está fortemente relacionado com o ambiente, né? Como assim? Vamos imaginar um fazendeiro, né? Um fazendeiro X. O indivíduo quer ser fazendeiro, quer criar vacas, né? Quer criar boi, quer criar gado de modo geral, vamos dizer assim. Porém, ele tem um espaço pequeno, né? Será se ele pode ter muitos bovinos nesse espaço, se ele tem pouco recurso alimentar, pouca água disponível? Provavelmente não, tá? Então, consequentemente, ele vai ter que ter o quê? Poucos indivíduos. Porém, se ele tem um espaço um pouco maior, as chances dele ter mais indivíduos aumentam, né? Por quê? Porque o tamanho da população, olha só, o tamanho da população das vacas do nosso fazendeiro X é um atributo fundamental que está fortemente relacionado com o ambiente, o tamanho do ambiente. Ou seja, se tem bastante recurso alimentar disponível, tem bastante espaço para procriar, para, por exemplo,
se esconder de predadores, né? Enfim, diversas situações, né? Tiver ambiente suficiente para essa espécie sobreviver, forragear, reproduzir, se alimentar, consequentemente, essa espécie irá se desenvolver bastante, certo? Continuando. Sob condições ambientais favoráveis, uma determinada espécie pode aumentar rapidamente de tamanho. Ou seja, se nós temos uma grande quantidade de recursos, né, disponível, alimentação, água, ambiente para ela reproduzir, se esconder, consequentemente essa espécie vai aumentar o seu tamanho, tá? Tanto o tamanho populacional quanto o tamanho corpóreo, tamanho morfológico. Caso contrário, a população cresce mais lentamente, tendo assim seu tamanho comprometido. Ou seja, se a gente tem pouco espaço disponível, pouca recurso alimentar, pouca água, pouca opções de locais para procriação, para se esconder, né, de predadores, consequentemente o seu tamanho será comprometido. Ok? A maioria das assembleias fósseis se acumula ao longo de um período de muitos anos, de forma que as mudanças de curto prazo no tamanho da população são camufladas no processo de deposição, né? Ou seja, muitas assembleias, né, muitos organismos fossilizados se acumulam ao longo de um determinado ano, né, determinado período. Vamos imaginar que aqui nós temos um lago. Esse lago tem diversos peixes da espécie A, que é um A. Tá? Consequentemente, essas espécies vão morrendo e vão sendo depositadas, né? E consequentemente vão sendo, pelo processo de fossiliogênese, vai sendo fossilizado. Mas lembrando que essas espécies elas vão sendo depositadas ao longo do tempo. E aí, o que isso pode levar o pesquisador a concluir que aquela população é gigantesca. Né? Mas não necessariamente isso que aconteceu. Né? Não necessariamente foi o único evento que levou à morte de todo mundo junto. Não necessariamente. Né? Isso pode ter acontecido o quê? Aquela espécie vivia naquele ambiente por um longo período, e que as espécies foram sendo incorporadas no registro fóssil lentamente. Ok? Continuando, pessoal. Vamos lá. Existem espécies, porém, que podem se adaptar, proliferando-se abundante em condições que não são consideradas adversas para a maioria dos indivíduos. Né? Como assim? Então há espécies que elas podem se proliferar em condições que para os outros indivíduos são consideradas adversas, que elas não conseguem se proliferar. Né? Esses organismos são denominados oportunistas. Trazendo para os nossos dias atuais, né? Que organismo a gente pode imaginar, né, que consegue se adaptar, se consegue se proliferar em uma cidade? São quem? São os ratos. Né? Quem mais? Os ratos, né? As baratas. E por aí vai. Né? São diversos organismos que eles conseguem se proliferar em uma condição onde outros organismos são quase impossíveis sobreviver. Né? E eles são denominados organismos oportunistas, que é um grupo de organismos que o pesquisador tem que ter muito cuidado. Né? Por exemplo, uma cidade aconteceu um evento onde a cidade inteira foi, por exemplo, destruída. Né? Todos os organismos que viviam ali foram destruídos. Né? O que, além do ser humano, que outros organismos nós teríamos uma grande representatividade no registro fóssil? Consequentemente, esses organismos que eu acabei citando aqui. Né?
rato, barata e até os próprios animais domésticos, né? Mas esses dois são chamados de oportunistas porque eles conseguem se proliferar muito bem, né, em condições adversas. E para distinguir, né, se aquela espécie, se aquele animal fossilizado que você encontrou, se ela é oportunista ou não, tem alguns critérios que devem ser utilizados. Que critérios são esses? Se essa espécie ela é muito abundante na Assembleia, né? Se essa espécie representa cerca de 85 a 100% daquele registro fóssil que a gente encontrou, né? O que mais? Se ela se encontra amplamente distribuída em um dado horizonte. Como assim? Por exemplo, aqui nós temos um ambiente de praia. Aqui nós temos um ambiente de praia. Aqui nós temos um ambiente, sei lá, de 100 quilômetros, né? Ambiente bem extensa, né? Se a gente encontra, né, essa espécie em todo esse horizonte, se a gente encontra ela distribuída em toda essa região aqui, né? Se a gente encontra ela nessa grande área, né, a gente pode considerar ela como uma espécie oportunista, ok? Então vamos lá, né? Ocorrem vários horizontes intercalando por um horizonte estéreo. Como assim? A gente encontra diversos locais, né? E que horizontes estéreos são esses? Horizontes estéreos são locais onde a gente só encontra essa espécie. Ou seja, aqui nesse local aqui, a gente encontra a espécie oportunista, né? E também outras espécies. Aqui também, né? Encontra essas duas espécies juntas, essa que a gente está tentando classificá-la como oportunista e outras espécies. E nesse ambiente aqui, que é chamado um horizonte estéreo, a gente só encontra essa espécie oportunista, né? E aí, nesse ambiente, a gente considera como não estéreo, porque tem diversos organismos, aqui também, né? Tem representando diversas espécies, porém nesse terceiro ambiente a gente só vai encontrar os organismos dessa espécie, né? E aí a gente chama de ambiente estéreo. Está presente em uma determinada, em uma variedade face, né? Em uma variedade de locais, né? Apresenta morfologia variável, sugerindo um mecanismo de alimentação eclético. Novamente, né? Se a gente encontra uma espécie com uma morfologia bem variável, isso sugere o quê? Que aquele animal tenha um hábito alimentar bem generalista, né? Que ela não se alimenta de uma única espécie em questão. Isso aí a gente chama de alimentação eclética. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Nós finalizamos essa aula sobre paleoambiente, sobre paleoecologia, tá? E aí nós temos essa pequena brincadeira, tá? Essa brincadeira terá que ser postada, né, também na nossa sala virtual, tá? Eu vou passar um material para vocês. Eu vou passar alguns organismos que nós temos nos dias atuais, né, organismos vivos nos dias atuais, tá, que nós temos hoje em dia, né, nada fossilizado. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão reconstruir, vocês vão construir um paleoambiente, né? Vocês vão construir, né, um paleoambiente mostrando como é essa interação entre esses organismos, tá? Mas como é que vocês irão fazer isso, pessoal? Eu vou passar esse material para vocês, tá? Vai ser onde vai ter diversas imagens de diversos organismos, tá? Depois eu explico melhor lá na identificação, né, da atividade. Mas vocês vão, vou passar esse material. Vocês vão pesquisar sobre
hábito de vida desse indivíduo. Por exemplo, vai ter um jacaré, né? Vai ter um jacaré. E aí o que vocês vão pesquisar? Qual o hábito de vida do jacaré? Né? Aonde o jacaré vive? E aí, consequentemente, vocês irão criar um ambiente e vai colocar ele nesse determinado ambiente aonde vocês criaram, tá? E aí vocês vão identificar também nesse ambiente reconstruído qual a espécie oportunista. Eu irei colocar lá algumas espécies oportunistas, tá? E você vai dizer qual é essa espécie oportunista. E aí vocês vão explicar como chegaram a essa reconstituição. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta relacionada à aula, né, podem comentar ao longo do nosso mural, tá? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos.